Vamos lá para o programa número 35. 35. Imagine, aguentarei vocês. Mais do que eu tenho de vida. Será? Meu Deus. Se fosse um por ano? Não. E se fosse um por ano, eu tenho 25. Não vai pegar 25. muita coisa. Eu só não sei se é de idade, mas eu tenho 25 de Menina. alguma coisa. 25 anos que eu fiz alguma coisa. Maluma, Ari tá andando muito lá pro lado de lá, você já reparou? A minha verde, tá. E toda hora vai vir um convidado de lá. De lá de casa. Toda hora. Foi um bolinho de peixe, foi o que ele foi comer lá nessa Foi. Tomar um vinho. Não, fui comer um bolinho de peixe. Um bolinho de peixe. Lá em Zoião. Aí, é por isso que ele tá bronzeado assim. É. É por isso que ele tá bronzeado Olha assim. que tal, amigo? Muito bem. Nativo, viu? Sabe de tudo. Tá De vendo? Zoião até. E aí, estamos aqui hoje com Agnaldo Cardoso. Isso, exatamente. Muito bom ter você aqui no Liga da Política. Você que já foi vereador lá na cidade de Mata de São João, já foi presidente da Câmara. Isso, exatamente. E dizem que lá tem um dono, né, a cidade? Dizem que lá na cidade tem um dono. Eu queria que você me contasse a sua história. E marombeiro. Depois a gente vai... Marombeiro. Depois a gente vai falar sobre esse dono aí da cidade. Se a cidade tem um dono, não sei. Pra mim era prefeito. Mas tem dono? Pois Mas é. primeiro você vai falar sobre a sua história. Eu quero saber da sua história política, como é que você surgiu pra política, como é que você entrou nesse mundo maluco aí que é política. Pois é, você resumiu bem, viu? Primeiro, quero agradecer a todos pelo convite de estar aqui hoje, conhecendo vocês e batendo esse papo bacana. É sempre bom, né? Massa. Nós somos municípios vizinhos e é um privilégio para mim estar aqui hoje conversando com vocês. Quero agradecer desde já. Maravilha. E minha história política começa em 2016, quando eu fui chamado, eu sou irmão de Lulu, que era vereadora, e na época sempre despontou muito bem como uma possível prefeita, sempre teve um trabalho muito grande na cidade. E na composição do grupo, ela foi ser vice-prefeita. Ela virou vice de Marcelo. Vice de Marcelo, com o objetivo dela ser a sucessora dele. Já era a reeleição dele. E aí eu aceitei o convite de ser candidato a vereador. Aí na época eu fui o vereador, inclusive, mais votado, presidente da Câmara. E começamos a trilhar esse caminho junto ao grupo, né? E no decorrer desse percurso, eu passei a me apropriar, né, do que eu acho certo. Comecei a distinguir o que é discurso, que difere muitas vezes das práticas do dia a dia da gestão, né? Fica quieto, velho. Não quero ver esse negócio de discurso agora. Você Chega! leva um discurso, né? Você propaga um discurso na rua, mas na prática você tem uma Que disparidade. infelizmente é a prática da política, né? Prática A da política política. faz muito... Tem muitos políticos que fazem isso, né? E eu era muito encantado com o grupo, porque esse discurso era um discurso encantador. E quando você se depara com a realidade que não é encantadora... Você era o presidente da Câmara da gestão de Marcelo, que Isso. era desse grupo. Presidente Que tá da lá Câmara? até Eu hoje. fui presidente da Câmara de 2017 a 2020. Menino. Então você foi Marcelo Nilo lá. 2 mandatos. 2 mandatos. Não, 17 e 20. 17, 22, 17, eu fui reconduzido, 4 anos. 4 anos. Fui presidente 4 anos. Minha primeira eleição, eu fui pelo grupo, Sim. nós éramos 8 vereadores da base. E na segunda ele foi como oposição. Na segunda eu já fui eleito pela oposição, porque eu passei a me posicionar contra as coisas que eu achava e que eu via o que eram coisas negativas. Mas falam que tem a melhor educação, falam que a cidade é linda, a cidade é maravilhosa. Paulo, na foto, na filmagem, é tudo muito lindo. Mas para quem vive o dia a dia, a gente sabe que não é, infelizmente. Sabe? A gente tem um gestor que não mora na cidade, então é muito fácil Ele não mora na cidade? Não. Ele tem casa em Prado Forte, como os ricos do Brasil e da Bahia têm, entendeu? Mas não é uma pessoa que vive, vai e mata quando quer. Ele vai 2 ou 3 vezes por semana e quando quer volta aparece na cidade, corta o cabelo, bebe em um bar, mas no dia a dia não vive a cidade. Não dorme na cidade, não frequenta a feira. Isso o atual prefeito. O atual prefeito que está completando É que 20 anos no poder. tá perpetuando há 20 anos lá. Exatamente. É por isso que Sonhou de dizem que ele é Moema. dono da cidade. Pois é, e se apossou, não diz, de fato, ele é dono. Mas a oposição deixou ele se apossar, então. Ele se apossou, exatamente. A Mas oposição por que tem um você acha que pecado. isso aconteceu lá na cidade? Tem um histórico, né?
no meu ponto de vista, ele pegou uma cidade que realmente era uma cidade muito precária, sabe? E que ele conseguiu, no primeiro mandato, foi uma mudança importante, sabe? Isso é pacífico, foi uma mudança importante. Mas que daí em diante já não foi mais porque passou a se apossar, sabe? Dos meios de comunicação, a manipulação, a oposição não ter voz, das terras, que são as terras mais caras uma das mais caras do Brasil, né? Que nós temos um litoral riquíssimo, né? O litoral de mata compreende de Praia do Forte até Sauípe. Nós temos a maior rede hoteleira do Brasil de resorts, né? Tá ali Sauípe inteiro, Sim. em Baçaí. E isso gera muita riqueza. Praia do Forte é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Então, isso cresceu o olho e deixou de fazer pelo povo para fazer para si. Né? Se apossou, pra você ter ideia, os bens que eram de Klaus Peter, ele se apossou de tudo. A fazenda que era de Klaus Peter hoje é dele. Hoje aquele pedaço de Praia do Forte ali tudo. E fazenda, em Malhadas, a zona rural, plantou eucalipto, é muita coisa, sabe? Hoje a maior rede de supermercado é deles. É da rede dele. É deles lá. Pra você ter ideia. É o hiperideal, né? Tem um hiperideal na entrada de Praia do Forte, que inclusive alterou a entrada original de Praia do Forte ali para atender interesses pessoais. E é um Nós mercado tínhamos, muito bom. nós tínhamos uma Tem de entrada. tudo lá dentro aqui. Nós tínhamos uma entrada original de Praia do Forte e que ele alterou para atender seus Pra poder interesses ali. botar o mercado ali. O outro mercado da sede. Mas aí você então entrou como vereador porque sua irmã foi a vice e... Com esse projeto de Com esse ser a projeto. candidata a prefeito. E você, enquanto vereador, qual foi o seu trabalho pela cidade? O que foi que você fez? Pois é, eu tenho até uma revistinha. Ah, aqui essa revista. Nós fizemos muito, eu tenho muito orgulho, graças Pronto. a Deus. Queria entender mais um pouquinho. Nós 8 anos, você olha pra cá. Nós Não, 4 quatro anos. anos. 4 Quatro. anos. São Nós dois fizemos mandatos. 4 anos, Nós conseguimos, para mim, o passo mais fundamental foi democratizar a Câmara. Nunca se teve Porque uma Câmara não tão, era, tão do povo. Não se ouvia. Não se Como é a ouvia. Câmara do Povo? A Pra Câmara ver se é casa igual daqui de Laura, pra ver se é igual daqui. A Câmara é a casa do povo, né? Sim. O povo precisa ter acesso. Ah, não é igual daqui. A Câmara, nós pegamos uma Câmara que não era protagonista, não era mesmo. Todos os méritos eram da gestão, do executivo, e nós conseguimos protagonizar durante 4 anos na cidade. Isso foi muito bacana. Nossa. Tivemos embates, claro, mas nós conseguimos fazer programas lindos como o Cine Câmara. A gente transformou o plenário da Câmara em um cinema. E a gente levava as crianças, dava pipoca, refrigerante, Legal. sabe? E levava esse momento feliz com a família. É um projeto muito bacana. Funciona ainda, não? Não. Não fazem mais. Tiraram tudo porque foi projeto nosso. Mas o que é bom tem que continuar. Ou aperfeiçoar. Pois é, exatamente. Nós levamos para as comunidades também o projeto, que Mata, pra você ter ideia, Mata é uma coisa tão assim, inacreditável, que muita gente da sede não conhece o litoral. Muita gente. Como? Muita gente da sede não conhece o litoral. E a maioria das distante. pessoas que não são daqui que também só conhecem o litoral e não conhecem a sede, sede. né? Porque eu já nem sabe que eu existe, já né? eu já circulei lá em Mata e fui conhecer a sede porque por entender politicamente teve um processo, uma história lá. Já teve mata? É só ali Já. que é mata, né? Aí eu fui conhecer de fato e destoa. De fato destoa, né? Você tem uma cidade turística, uma história, né? Aqui no litoral, e você tem um povo mais carente, né? Você tem zona rural lá dentro. Você tem uma Zona rural imensa, linda, Não. por sinal. isso, imagina. Você, É um município lindo. compreende, tem uma zona rural aqui próximo. Então, assim, isso é bem... Lá é bem... A zona rural de Mata é linda, tem um pôr do sol lindo, tem uma Vo- barragem Você linda. teve votação mais aonde? Mais no centro ou mais no litoral? Eu tive metade. Metade. É porque eu sou de Sauípe. Ah, você é Eu sou de Sauípe, minha família é de Sauípe. E eu tive uma votação muito boa na sede, na zona rural também, e no litoral. Você nasceu em No litoral. Sauípe? Nasci em Sauípe. Olha! Mas não é Sauípe atual, não. Viu? É Sauípe lá de 2000. A vila de Sauípe. E tal, que era uma vilazinha. A Energia em Sauípe chegou em 2014. A energia chegou lá em Ou em 94, desculpa. 94. 94. Quer dizer, como 94. era Sauípe? Chegou em 94.
Então, assim, eu sou dessa infância que não tinha energia. Você é que- filho único, não? Não, nós somos 5. Sou 5 caçula. filhos. Ah, o caçula? É. Eu sou caçula. Como foi pra você, Agnaldo, essa entrada na política? Você já militava junto com sua irmã? Como era? Você era assessor de prefeitura? Era assessor da Câmara? Alguma coisa assim? Não, eu sempre tive. Eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os 14 anos. Minha primeira experiência com empreendedorismo, eu montei um bar em 2014. 2014 aconteceu Ah, alguma 2014, coisa. Em 2014 aconteceu algumas Conte aí, situações. Dani. O que foi que teve em 2014? Não Foi alguma sei, coisa. mas eu tô querendo saber. Você vai ter que dizer, Luma. É, Mas teve alguma 90 e- fato marcante, né? da política só começou Não. depois de 2018. Eu já estou querendo. 2016. Acho que é porque eu tô querendo ficar mais novo. de É. idade. É isso. Porque é 94 e não 2014. Sim. Entendeu? Quando 20 chegou Luz, aí 20 você abriu anos um aí. bar. É. Exatamente. Querem ganhar 20 anos aí fácil. Quando chegou Luz, aí você abriu um bar. Aí você tinha um bar lá em Aí eu em tinha um bar no Sauípe. Rio e tal. Com 14 anos, sempre fui muito disso, Nossa. de me virar e tal. Eu gosto. Então, foi a minha beber. primeira experiência. Gosto também, né? 14 anos, meu. Você tá tomando já uma breja. E meu pai sempre foi muito liberal. Ele deixava a gente beber com 12 anos, ele mesmo dava. Assim, Olha, liberal, nada conservador. Esse aí é o costume. dava. Eu lembro exatamente. Ele sempre foi muito tranquilo com isso. Agora, o bacana desse assunto é que a gente não tem visto de nada. Ninguém lá em casa, você acredita? É. Ninguém. Talvez por tanto Caramba. ter contato não ter sido proibido, né? Nunca proibiu a gente Tem uma nada. tranquilidade Ninguém no tem visto de acesso. nada. A você acredita? tranquilidade do acesso. Eu, às vezes, quando meu pai não tava olhando, eu pegava o bico e pum, na cerveja e botava na boca. Bonito. Era. A Muito espuminha bonito. é... Na época que A não tinha espinha. Jesus, eu comigo, até que me pegaram. Ela tá tomando cerveja. Neném, bicho, de olho na cerveja. Um bico. Você já tava dizendo pra que veio, né? Menina. Hoje eu gosto de Heineken, mas vá. Também gosto. Bate uma onda, né? Coisa boa, né? Relaxa. Ela é muito boa, É a né? melhor que tem. A primeira você já tá, esqueceu os Mas acho que meu pai problemas. tomava Brahma. Não era nem Heineken. Porque aquela Não, época. existia. Não, Era Heineken. Brahma Antártica. Era aquela do Era Brahma negócio. Antártica. Ou era uma ou era outra. Não É. existia. Brahma Você outra. sabe casco que E chama que de via casco? por detrás era Kaiser. Era. Tinha as É. três só. É. Brahma Tática Kaiser. Era. Aí, assim, esse lado empreendedor sempre aguçado, sempre gostei muito de Eu trabalhar. botei no Google. Viu, E passar. depois disso, aí eu fui pra Mata, pra sede, pra estudar, que em Sauípe não tinha escola. Aí concluí o ensino médio, concluí o ensino médio. Fui pra Salvador pra estudar e me formei em administração, abri um negócio, fiz um plano de governo na época, plano de negócio na época, abri uma papelaria, que a gente trabalha com material escolar, Ainda tem informática. até hoje. Temos até hoje, exatamente. E aí abrimos esse negócio e graças a Deus a coisa começou a fluir, começou a dar certo. Formei em Direito também. Olha. Assim, não sou quem é de família humilde precisa ser, se você Direito quer. precisa. A gente precisa do direito. Você precisa realmente dar aquele gás, senão a coisa não acontece, Sim. né? É aquela história, diante da desigualdade que a gente vive, se você não luta, a coisa vai ficar complicada cada vez mais. Então, minha família é muito trabalhadora, graças a Deus. Então, isso a gente sempre levou muito a sério. Aí a coisa foi acontecendo, e aí surgiu a política, né? Mas eu gosto muito de empreender, gosto Aí, de mas você tava no negócio. negócio, aí sua irmã foi, você que vai pegar esse patrimônio aqui pra não perder a vaga na Câmara. Exatamente. Eu e meu irmão, nós temos perfis diferentes. Hoje ela também faz oposição ao governo? Não, lá? ela tá no grupo. Ela tá no grupo. Ela voltou pra base do Sim. atual prefeito. Eu não, eu continuo no meu caminhar. Eu gosto muito de seguir isso aqui. Pronto. Eu entrego muito a Deus minhas coisas e acredito muito que passa dificuldades, que você... enfim, passa tudo que se passa na oposição, faz parte do processo de você chegar a algo maior, algo melhor, algo que a cidade clama, não é melhor somente para Aguinaldo, tem que ser melhor para Aguinaldo e principalmente para quem mais precisa, para a cidade, né? Você Então, tocou muito é fundamental em sua isso. irmã. Que sua irmã foi sua Mentora. mentora política. Pessoa que abriu a pessoa porta que pra abriu política. a porta para você. Na eleição de 2020, Lulu foi candidata, né, numa chapa com Márcia, ex-prefeita. Né? Isso.
E aí fez campanha de oposição. Lulu agora é situação, né? Nas bocas miúdas da cidade fala que Lulu se vendeu para Gualberto mais uma vez. Foi bonitinho. Você acha? Aquele bonitinho. Você acha que? Sim. Você acha que? Isso é muito engraçado. Ele denunciou o Lulu. Ele denunciou. Você acha que? Ainda bem que eu não sentei do seu lado. Não vai, Falou. Essa chupeta no, Fez efeito. Fez na efeito. cerveja. fazer efeito até hoje. Não. Rapaz, eu tô percebendo. Já era Heineken, uma. Não. Não. Mas bateu, né? Era Brahma, era Brahma. Eu te juro que era Brahma, eu lembro. Eu lembro do gosto. Você acha que esse movimento de sua irmã, independente de serem duas pessoas diferentes, lhe atrapalha politicamente? As pessoas dizem assim, não, porque ele pode ser a mesma coisa do que ela? Não, pelo contrário, não me atrapalha. Eu acho que, como eu disse, tudo, eu confio muito em Deus, eu sempre boto Deus em minhas coisas, graças a Deus. E assim, eu acho que isso, inclusive, por eu não ter um histórico de muitos anos na política, eu entrei na política em 2016, eu acho que isso me credibiliza e diz assim, ele é firme no propósito, na história dele, principalmente, que eu acho que a gente não pode entrar nessa história, e tem o caminhar dele, sabe? A minha independente, ela sempre fez a boa política, praticamente todas as famílias de Mata, ela já atendeu alguém, ela sempre fez uma política muito bacana disso, sabe? Sim. Nunca vou tirar o mérito da história dela, que é uma história muito bacana. Mas eu construo minha história todos os dias também, sabe? Então, acho que eu construí essa história com o povo dizendo que minha história é essa e essa e essa. E que eu não vou trair isso. E que eu não sou oposição por ser. Eu sou oposição por um descumprimento que se tinha de um projeto de alternância de poder, que ela seria uma alternância, que ela seria uma mudança, que seria uma pessoa com paradigmas, Sim. com projeto, com personalidade diferente dos últimos dois prefeitos. É importante esse novo momento para a cidade, A sabe? sua maior chateação é essa, né? Porque você tem que voltar. Gualberto tem que ter voltado pra poder arrumar a casa. Ela muito Que bem. ele mesmo bagunçou. Pois é, ela muito bem, ela estava muito bem, ela ganharia a eleição, Sim. ele apoiando, e ele lançou a pré-candidatura dela. Eu lembro muito bem. Maio, um ano antes, maio, Lembro muito 19 bem. de maio lançou ela e tal. Aquela mentirada, aquela coisa, sabe? Aí teve E uma. até impronunciável de se falar, foi feito. Era Lulu, Márcia e Paulo Henrique. Paulo Henrique. Fazia oposição que iam juntar contra Gualberto. Aí era um acordo que os três sairiam, colocariam o nome e quem tivesse melhor na pesquisa. Mas aí já foi num segundo momento. Primeiro teve esse momento De Lulu, dele lançar Ele lançou. ela candidata Mas depois do ele grupo. voltou atrás e ele foi. Quando ele voltou atrás e foi, aí formou-se a oposição Isso. com esses três nomes. É. E aí juntou-se e acertou-se que a pessoa seria Quem estivesse quem melhor na Lulu pesquisa. estava melhor na pesquisa? Sempre esteve. Sempre esteve melhor na pesquisa. Eu acompanhava, eu tinha pesquisa semanal, sempre esteve. Sim. E eu estive com o Paulo Henrique, e levei pesquisa sobre ele, para ele. Inclusive, a última vez, eu levei a pesquisa, que inclusive com a empresa que fazia, empresa renomada e tal, minha pesquisa é dessa aqui. Ele me apresentou uma pesquisa sem referência, eu falei, pesquisa sem referência. Cada um tinha uma pesquisa que E levava vocês uma acertaram votação. Aí ele disse uma que tava melhor empresa do que ela. específica? Pois é, nós tínhamos uma empresa que vinha acompanhando ele 2 anos antes, sabe? E eu disse, faça uma pesquisa também, ele fez. Mas apresentou um dado que não batia. E quem tá na rua sabe. Sim. Quem tá na rua sabe. Ele dizia, eu tô melhor. Eu falava, não vai estar. É tanto que os dados, os números comprovaram pós-eleição. Lula teve 10.000, quase 10.600 votos, ele teve 4.000 e pouco. Sim. Sabe? E naquele momento, realmente, a ex-prefeita foi muito nobre da parte dela, né? Ela tem um capital político na cidade grande. Quem é esse prefeito? Massa. Tem, isso é indiscutível e inegável. Basta ver o Bonfim de Mata, que a mulher é querida. mesmo. E assim,
é uma prova do desserviço, que o atual prefeito... PP, né? PP. Essa sobrevivência dela nesses 20 anos é a prova do desserviço que ele presta à população carente, que é o povo mais próximo a ex-prefeita. Porque se ele fosse uma pessoa que cuidasse do povo, A Márcia, ela não teria o capital que sempre tem teve hoje. esse cuidado com o povo que, Humana. o grupo de João Roberto não toma conta. Não tem. Agora, Agnaldo, existe uma grande dificuldade da oposição em se unir, né? Você vide a última eleição, agora eu vejo caminhos trilhados, eu vejo Márcia para um canto, você para um canto, Paulo Henrique para um canto. Eu vejo essa dificuldade. E nessa desunião. E nessa desunião. Ele força a barba, todo mundo ser amigo. O pessoal não quer ser amigo, não. Quer brigar. Você não tá vendo o mundo em guerra. O mundo quer guerra. O entrevistado tá Vale a focando de pena. rir. E nessa desunião. Você quer guerra, né? Você só quer a Toda paz, né? vez Você que gosta chega de uma pessoa treta. aqui, Chorar. Ele Tá chorando de rir, simplesmente velho. quer que todo mundo seja amigo. Não, O cara tá chorando de rir, o cara tá chorando de rir. O entrevistado tá chorando de rir. Mano. eu não aguento mais. Ele quer fazer amizade com todo mundo. Não, mas Não, Se porque na você verdade quer a conta- mudança- a conta é que o Roberto deve ir para uma reeleição. E se você não tiver uma união desta oposição, né? Vai ser mais duro difícil, e mais muito difícil. mais. porque essa Vai soma, nada. ela é maior do que a quantidade de votos que ele tem. Muito. Ele é o único nome, assim, ele vai disputar a reeleição, óbvio, ele jamais vai querer perder Mata. Isso é indiscutível. Isso é fato. O que Mata fez por ele, Sim. não dá. Com certeza. E, assim, se unir é fundamental. Não tem por que Mata hoje. E estamos em um momento muito importante, porque a rejeição dele é muito grande. Ele tomou um pau agora na eleição de deputado, na eleição federal, é um absurdo. Qual foi? Pra quem? Jerônimo, a única cidade da região Foi bem metropolitana votado. que Jerônimo ganhou foi Isso é um Mata. absurdo. Isso é um absurdo. Jerônimo Deixa ganhou eu em ver sua Mata. cartilha aí enquanto você tá Jerônimo contestando. ganhou em Mata bem. Os deputados que o prefeito apoiou, um teve 5 mil votos, outro teve 3 e pouco, sabe? E isso vem acontecendo nas últimas Você apoiou quem Diante lá da para rejeição. deputado? Nós apoiamos Tum, que é hoje secretário de Sim, hoje Agricultura, secretário de Agricultura. e apoiamos Matheus, filho do vice-governador Matheus Sim, de Geraldo. Geraldo, Que que é também foi deputado eleito. estadual. Ah, maravilha. Então você tá com um suporte bom. Eu tenho uma relação muito boa, são meus amigos. Sim. São pessoas que estão nessa caminhada aí, me ajudando para que a gente possa construir realmente esse momento para a Mata de São João de mudança. E o seu momento agora é o quê? Vai voltar? Tá com saudade da Câmara de Vereadores ou a briga vai ser um pouquinho maior? A gente precisa mudar a prefeitura. A gente precisa resolver o problema na origem. A Câmara, claro que a insatisfação da rua com a Câmara é muito grande, porque nós tínhamos uma Câmara, como está aí na revista, que foi uma Câmara que fez muito, né? Porque nós fomos os Esse pessoal gestores. bonito, sorrindo, é tudo demais. Nós fizemos muito. E ligamos a Câmara ao Senado Federal para dar transparência na gestão. Enfim, Ó, então um essa mundo de sessão atividades. Tá aí, ó. Nós fizemos muito pela. Foi uma gestão exaustiva. Nós não tínhamos um dia de cultura. E acaba fazendo, pelo que eu tô vendo aqui, você acaba fazendo mais ou menos o papel da prefeitura Sim, também, foi, né? Que a foi, prefeitura foi. deixava de fazer, de dar esse Tá suporte. aí, ó. você- Balé do Teatro Castro Alves. Curso de capacitação. Curso de capacitação. Ou seja, são jovens Sim. matenses, como tem aqui que eu aprendi logo aqui, Isso, matenses, Isso. que são empregados lá no Isso. A gente levava a equipe dos hotéis para a Câmara, promovia esses cursos teóricos e depois na prática nos hotéis. Para capacitar as Para pessoas capacitar. da cidade. Nós fizemos capacitação também com o Senai, com o Senac. Tem muito isso, né? Que o turismo tá lá forte, mas a população em si não tá capacitada para estar dentro das pousadas, dos hotéis. E além disso, você tem que preparar o povo para explorar os negócios da cidade. A escola municipal lá tinha que ser fundamental. bilíngue, pelo menos. No mínimo. Pelo menos bilíngue. No mínimo. Municipal, Eu não a escola pública municipal lá tinha que formar pelo menos um Por causa do cidadão número de bilíngue. turistas. É turista, muito É a vocação vive do do turismo. Vive do É turismo. turismo. É. Eu tô falando bilíngue. É. Tinha que ser pelo menos falando das 3 línguas. E hoje, E com mais tudo se fala no integral, Brasil, né, no você mundo. tem espaço para você
tem uma dinâmica de atividade nas escolas muito grande. Turno integral. Muito grande. E nessas Não adianta você andanças, construir escola, construir fachada bonita e escolas imensas e você não ter um turno integral que realmente proporcione a essas crianças um futuro melhor. Você fez essa crítica outro dia, porque o Você- governador tá fazendo um monte de escola, né? E- Prédio. Prédio. crítica não, crítica construtiva, ele fiz uma elogiou. Crítica, eu elogiei. Os prédios são maravilhosos. As escolas, as estruturas do governo do mas estado hoje não, são o que maravilhosas. você falou na questão da crítica é a questão do corpo de professores, Pronto. de não ter estrutura para atender. Pronto. Aí é Aí diferente. você tem uma estrutura boa, aí você qualifica o professor para poder tomar conta daquilo. Agora você precisa de espaço, você não consegue dar aula numa Exatamente. um galpão, juntando as turmas. Mas o corpo de funcionário, o corpo docente precisa ser muito estimulado, Sim. sabe? Precisa estar preparado, precisa estar motivado para poder promover as transformações que a sociedade não precisa. A escola é fundamental Você fala, para você ter uma sociedade melhor. A gente sabe da falta de estrutura hoje das famílias, sabe? Então a escola precisa estar tendo esse papel para livrar nossas crianças da criminalidade, da droga, sabe? Então, A eu escola- acho- até a porque escola Mata de São antigamente João está assumindo o topo da violência na região metropolitana. Toda semana tem 2, 3 homicídios lá. Calma, né? que Lauro Todo tem um dia. lugar dela de destaque e ela brilha por isso. essa conta que eu fiz. O prefeito atual chegou em Mata em 2004, assumiu em 2005. Ou seja, nós estamos completando 20 anos. A educação de Mata que ele tanto vende, as crianças que tinham 4, 5 anos, estavam na pré-escola nessa época. Elas têm quantos anos hoje? 25, 26. Isso. São esses jovens que estão sendo mortos hoje. 20 no dia a dia. anos. Não tá recém-nascido lá. Mas é de Entendeu? lá mesmo? Ou é De fora? lá, eu perdi 4 amigos o ano passado. Amigos meus de convivência. Você. Mas você deu um caminho certo, guiou sua vez. Por que esse pessoal não deu certo? Porque depende. Eu sou uma exceção e a gente trabalha com a regra. Sim. Sabe? A exceção, eu sou uma exceção, eu sei disso, sabe? Mas isso não me deixa feliz. Eu queria que todos tivessem tido um caminho de prosperidade, de estar Que o bem, seu caminho de fosse a regra, né? envelhecer, Que o seu que o caminho meu fosse a caminho regra. fosse a regra, sabe? A gente sabe da dificuldade, sabe? Então, assim, eu tenho uma sorte engraçada de ter tido uma família muito presente. Minha mãe sempre foi a base. Enquanto meu pai era muito liberal, minha mãe dizia assim, ó, Ande aqui por não. esse caminho. Ande por esse E batia caminho. mesmo na gente. Batia mesmo. E eu acho que foi Naquela época ótimo. podia, né? Não, e bateu e a gente é muito louco por ela. Isso que eu- Deu certo. Bateu e deu certo. Naquela época Entendeu? podia. Então, assim, minha mãe sempre disse, olha, eu até digo, poxa, mãe, só que a gente de um jeito que a gente não consegue fazer nada de errado. Menina, quando você é criado com a mãe dizendo, ó, não faça isso, não leva o lápis do colega pra casa, É. não, sabe? Não, Sim, sim. toma a benção a sua avó, o mais velho. Até hoje, Semana Santa, eu chego lá e fico de joelho, tomo a benção, seja Dá Jesus benção à Cristo. sua mãe? Para sempre ser lavada Maria Santíssima. Benção mãe. Até hoje, nós fomos criados assim. Sabe? Então o que faz diferença é a família, não é a questão só de ter uma estrutura. Se não tiver um pai ou uma mãe ali... Exatamente. É por isso que a escola hoje... A gente não tem como estruturar a família hoje, conscientizar a família hoje. Se não for via escola, eu não vejo outro caminho. Porque a escola é a presença daquela criança ali. Para você salvar ali, você vai ter que estar perto ali. Ou você cuida dessa criançada aí, para você direcionar, para você trazer a família para perto. Ou então, meu amigo, como tá, não tá dando. Exatamente. O fato é isso. E como está errado. Então a gente precisa mudar. Sim. Precisa mudar Agora, para que a gente tenha... eu sinto assim, eu acho que existem atores da oposição lá que trabalham muito bem essa parte do combate, né, à gestão. É você, é Paulo Henrique, eu vejo outras lideranças lá que combatem. Mas, sobrepondo isso, há a perseguição, né? Quando você fala, você é perseguido, ou você é notificado de uma forma, ou um outro político vai lá tentando lhe corromper. A prefeitura faz isso? Hã?
A prefeitura faz isso lá? Assim Sério? que funciona. É xerife? É xerife, é China. É coronel? É China. É isso mesmo? Ainda bota a Não, não imprensa posso, pra eu- falar mal de Eu você. não posso acreditar. Eu não posso acreditar Por quê? nisso. Lá de um Por programa que chamado Café com Aguinaldo. Eu fui todo tipo de insinuação, todo tipo de perseguição, eu passei em contar. E até recentemente, agora que eles me deixaram mais em paz. Por que você não tá Mas- batendo na gestão, então? Não, eu bato sempre. É? Claro, E óbvio. não tô lhe batendo? Não, ficaram quietos agora, não sei o que foi. É o tamanho dele. Ele tá malhando mais, tá pegando Eu mais, acho que é por tá causa pegando do- mais o no seu prefeito, filho. O prefeito tá muito rejeitado na cidade. É mesmo. Ele tá rejeitado. As pessoas começaram a entender que você tinha razão. Pois é, e começaram a comparar. Dizia que Aguinaldo fazia isso e isso de errado. A Câmara é gastadora e tal, e tal, e tal. Todo ano a gente devolvia dinheiro, todo ano todos os dias tinha atividade. Você viu? vi. Olha isso. Era uma coisa linda, foi uma gestão linda. Sim. Sabe? Aquela empolgação do primeiro mandato, de querer fazer realmente, sabe? Então, assim, me perdi. Perseguição. A Perseguição. Então, assim, batia muito. Quando foi agora que compararam, ó, o prefeito, assim que chegou, a primeira medida dele foi aumentar o salário dele e do vice-prefeito. E cortou o salário do funcionário. Mandou um projeto para a Câmara reduzindo o salário do funcionário, desestruturando a guarda municipal, Como sabe? assim? Foi mesmo? Uma cidade riquíssima, que arrecada quase 400 milhões. É rica mesmo. Aí o prefeito chega, cara multimilionário, sabe? Que mora em um E apartamento a Câmara de 50 diminuiu? milhões no Widberg, que tem uma Onde casa é, menino? na mansão Widberg. Onde é essa mansão de velho? Corredor da Vitória, meu Da amor. Vitória. Então assim, cara, Vizinho de cara multimilionário que chega numa cidade daquela, sabe? Que a primeira medida foi essa, aumento do salário dele para 20 e tantos mil, e do vice-prefeito também, e manda o projeto cortando. Aí quando o Raimundinho abre mão do salário dele, tá vendo? É. Tinha que se esperar. Mas no e aí, a deputado Câmara do Raimundinho. aprovou? A Câmara faz tudo o que o prefeito quer. Aí as pessoas, aí o que o Paulo falou, as pessoas começaram, por isso que eu digo, eu não posso trair minha história, as pessoas começaram a comparar o que era que Aguinaldo fazia, o que era que a rádio falava e o que é que a gestão faz. E você saiu da rádio, o seu programa não... A rádio, não, as rádios que a Do prefeitura espaço. mantém, que a prefeitura Sim. Não, paga, o Café com o Aguinaldo era seu programa? Não, o café deles lá, é só, Ah, sim. porque Era só pra meter pau em você, só então? pra meter o pau em mim. Ah, tá, eles faziam um programinha só pra poder... É pra você ter ideia, tem uma situação muito engraçada. Porque eu pedia direito de resposta e eles nunca davam, né? Inclusive tem uns 3 ou 4 processos lá de pedido de direito de Pensei que resposta. você não ia Eles- processar. Mas aí um dia ele falou no rádio, né? O pessoal lá falou que eu não tinha coragem de ir lá pra Pra rebater. Pra rebater. bater. Eu fiz o ofício. Aí fomos lá. Cheguei lá, quando eu cheguei lá, que eu queria falar, que eu queria Sim. que eles me dessem o direito de resposta. Foi um mal-estar. Foi uma situação. Não Me deixaram tremia. você entrar. Eu nunca disse que você não. Mas você é um Você cara não tinha tranquilo. coragem, não. Tô percebendo que você é bem tranquilo. viu? Na hora você alterou tudo. Eu falei, me dá o direito de falar, eu quero falar. Vocês falam tanto de mim, deixa eu falar. Poxa, eu não posso. A pessoa precisa ouvir meu outro lado. Você outro falaria lado. o quê? Você tá com o microfone aberto agora. Dê a resposta. Dê a resposta Paulo, agora. Mas foi tanta coisa, que eu teria que passar 15 dias aqui, no mínimo 24 horas. Mas dê 3 respostas, pelo menos. Cadê o assessor? Exato. Não tem, o que foi... Essa câmera Você ela fala costuma aqui, ó. oprimir. Essa câmera Mas aqui, como ó. A você câmera é grande, opressora. ela não vai te oprimir. E aqui não tem história. Quem pode falar mal de quem você quiser, quem quiser vai ter direito de resposta. Pode vir aqui pra ter direito de resposta. Aqui tem direito de Aqui o resposta. problema é porque dá direito de resposta. Pois é, lá não deixa, lá não. Aí o rapaz, o apresentador pegou e ligou pro prefeito. Não é pra dar direito de resposta a ele, não. O prefeito, ele não pode falar, o prefeito não. é o dono da rádio? É. Ah, ele é dono da rádio. É dono de tudo, meu. É China. Ele é dono de É a tudo mesmo? China matense, rapaz. Lá é tudo censurado. Não, é dono de tudo, não dizendo. Mas comprou à vista, comprou parcelado. Comprou com dinheiro do povo. O deboche dele é agressivo. Joga no ventilador, pai. Aguinaldo, meu Deus do céu. Ele domina lá porque na cidade não tem moradores, né? Você passa ali pelo centro de mata, é uma cidade fantasma, né? Eu tenho que matar pra A saber cidade se esse negócio você tocou em um ponto ali importantíssimo. A cidade vive amedrontada. Ele amedronta muito a cidade. Eu nunca tive medo, graças a Deus.
Eu nunca tive medo dele. Ele me persegue. Manda IPTU a mais assim, da minha loja. É tudo. Minha vida pessoal. Tudo que você imaginar. Tudo. Vixe, Maria. Tudo de perseguição, eu já passei. Ultimamente, não. Entrou com mais de uns 4 processos para querer caçar meus direitos políticos, para me intimidar, sabe? Perdeu todos, graças a Deus, que eu nunca roubei, nunca desviei, sabe? Então, assim, as pessoas hoje falam, poxa, as insinuações que a rádio fazia, se tivessem comprovado alguma coisa, porque eu saí da Câmara, quem assumiu foi uma pessoa que, inclusive, totalmente submissa ao prefeito. Então, assim, se você tivesse feito alguma Eles coisa... devem ter feito alguma auditoria para tentar achar algum fizeram lápis perdido Rapaz, lá. o que eles fizeram de relatórios mentirosos, você não tem noção, não. A sorte que nós tínhamos uma equipe muito bem estruturada, graças a Deus, tudo certinho, e nós tínhamos todos os arquivos, tudo salvo. Senão, meu Deus do céu, sabe? Então, assim... Você não estava aqui para contar essa história. Não tava, já tinha caçado meus direitos políticos e tal, tudo. Ele tentou de tudo para me deixar fora da política. Ele chegou um dia, eu tava correndo em Prado Forte, ele chegou ao ponto de dizer assim, eu quero você fora da política. Eu passei por ele, eu tava correndo, ele falou, eu tinha uma relação muito boa com ele antes. Eu quero você fora da política. Porque assim, foi a primeira pessoa a dizer assim... Ele quis te comprar? Eu não sei se comprar, mas disse isso. E até na rádio já disse, eu queria ele fora da política, eu não presto pra política não. Porque assim, eu iniciei a vida pública no grupo... Você é um político outsider. Você não faz a política como os políticos fazem. Então, quando não tá no jogo, é diferente. Não faço. Porque, pois é, isso, por exemplo, eu entrei acreditando que o que discursava ali era a prática, Sim. entendeu? Aí eu disse, ó, eu vou fazer ali o que o discurso diz, que é fazer a boa política, né? Que é você realmente, o projeto chegar, você discutir, você ouvir, você propor audiências públicas, você ouvir a população antes de executar as coisas, sabe? Você não ficar executando e sem atender a necessidade das pessoas. Pra você ter ideia, agora mesmo lá tá executando um programa que eles transformaram o nome de Viver Melhor. Que é o que fez de Salvador. É Aquele programa que o Luciano Huck fazia, né? Que chegar a reformar a casa e tal, morar É melhor, Luciano Huck viver fazia melhor. isso. Luciano Huck fazia isso. Viver Melhor, né? Mas não era isso que o Luciano Huck fazia. Salvador é morar melhor. Salvador é morar melhor. Nós aprovamos em Mata, Viver Melhor. Viver melhor. Para Salvador, Sim. inclusive bem recebido pela equipe. Visitei Castelo Branco, almocei na casa de uma senhora, Dona Jaça, até hoje eu lembro, tem umas fotos muito massas desse dia. E é um programa realmente muito bacana, que Mata precisa, né? Tem idoso que não tem um banheiro, que não tem uma cozinha decente, crianças, e hoje a quantidade de crianças E especiais tem é muito pobre grande. em Mata de São João? Pois é, mas aí ele agora descobriu que tem. Ah, é? É, porque ele agora está executando esse programa. Porque eu não vi um pobre de Mato São João vir pra cá. É. Eu vejo assim, ó. Ser menino hidratado, É. sorrindo aqui com o Eu achava Jerônimo, que- já achei você estragando de cimento. Já tô observando aqui o cenário. Mas Tira a chupeta dessa. o governo... Aguinaldo Underline Cardoso aqui está aqui. Agora me diga uma coisa. Ele lhe abordou querendo lhe tirar da política. Ele falou isso na rádio várias vezes. É mesmo. Porque assim, de qualquer forma, Será que ele abordou o irmão certo? Pra tentar fazer? Porque com um ele consegue, né? Jogar na posição, situação. Será que foi o irmão certo? Pois é, abordou a pessoa errada. É o que? O irmão dele tá no governo? A irmã... A irmã? Pô, presta atenção. Você não tá no Cacete, podcast. você tá usando chupeta até hoje, É, Eu menino. descobri que sua Tomou uma irmã brama? no caminhar das coisas. Oxente, ele falou aqui. É. A primeira, ele abriu dizendo. Aí, Sim, mas eu assim, tenho que prestar. eu fui a primeira pessoa a se insurgir contra as coisas erradas. E hoje dentro do grupo, eu me pronunciava dentro do grupo, disse, pô, isso aqui vamos fazer diferente e tal, sabe? Várias práticas que eu discordava e eu... Por isso que eu digo, o grupo não me cabe. Porque se eu voltasse pro grupo hoje, eu ia continuar dizendo assim, ó, isso aqui eu não concordo. Porque eu sou desse jeito. Eu sou dizendo, ó, não concordo com isso aqui. Sabe? Se tá errado, se tá contra o povo, você vai dizer que tá bonito, que tá certo. Hoje a gente já vive em um país que é extremamente cobrador de imposto, sabe? Uma sociedade desigual. Esse governo gosta mais Sabe? de cobrar. Aí, assim, poxa, você
você ainda dizer amém pra tudo, sabe? Você só piora. Piora a tudo, situação. sabe? O Como governo já é, tá como melhor. é reunião de família? Como foi o dia das mães? Reuniu os filhos assim, Ah, cada reuniu e posição, foi massa. dentro de casa, você Não tem fala de problema política, nenhum, né? ninguém fala de Não pode falar de política. Tem a regra que não pode falar de política. Rapaz, aí a gente chega lá, a gente começa a beber e começa a comer, a gente nem lembra e Entrou tal. bebida, Nem ninguém lembra, lembra. nem né? lembra. Heineken. É. E meu irmão, e meu irmão consegue umas Heineken lá, que eu não sei, ele consegue umas Heineken. Você já viu uma Heineken? Olha o comercial Que- da Heineken. O Heineken, pelo amor de Deus. Patrocina. Me patrocinou a minha campanha. Você já viu? Aquela pequenininha, a Aquela que chama Heineken. de ampola. Aquela pequenininha, Mas a aquele latinha negócio é bom. pequenininha. Duas Sai goladas depois. vai toda. Isso aí eu não conheço não. Mas eu sei que você é amigo de Zé Ronaldo, o grande lá de Feira de Santana. Ele te segue aqui nas redes sociais. Ele me segue? Tá vendo você? Tá vendo? É, Zé Ronaldo seguindo você aqui, ó. Olha Eu só. não sabia. Pois é. Mas me diga assim. Sou péssimo me pra diga negócio assim. dessas coisas. Você, Venha não. você, Desatento. Você não venha dar esse caô pra cima de mim que você assessoria. não tem. É a Você- assessoria que vê. É a assessoria que vê, né? Eu que vejo. Ele tá Você- aqui nas fotos também, que ele A tá nas fotos. assessoria. você Ele foi tem um diretor contato. firme ali. Aqui, ó. Ele que Aqui. fez. A execução Aí. é ele? Diretor aqui. Aí. Léo. É. Você tem um contato bom com o vice-governador, Tenho, Geraldinho Júnior, Tenho. o filho Mateus dele, é muito Matheus, amigo. e o secretário Dal. Tum. Certo? O Tum. Tum. Desculpa. Eu Secretário tenho uma de relação boa com o governo. E aí? Aí você Outro, já, tem um pronto. secretário que assumiu. Somos amigos. Como era a sua relação com o governo anterior e como é que tá, Jerônimo? Tá bom mesmo, como o pessoal tá falando aí? Paulo, nós, no início da campanha logo que lançou Jerônimo e tal e tal, aí nós tivemos uma reunião e tal, nós tristes, depois teve outro, nesse intervalo aí eu conheci Jerônimo, e teve um PGP em Mata também. Sim. E assim, ele me ganhou pela humildade, eu acho muito bacana a pessoa humilde. Ah, eu acho ele sonso. Né não? Rapaz... Mas Bota um negócio aqui na frente. Mas eu acho ele tão sonso. Se você tá dizendo que ele é homem, cuidado, hein? Rapaz, mas eu não Mas peguei. e aí, eu sou mas- muito observador. Mas ele tem ajudado Também. ele tem ajudado você, ele tem honrado essa votação que ele teve lá na cidade. tá fazendo. Teve seu papel, teve o papel também De Paulo, de Paulo é. lá. A Então, oposição trabalhou. vocês fizeram um trabalho lá. Márcia, né? Márcia. O governo hoje está honrando isso, está ajudando. Olha, eu até hoje vejo a atuação do Estado em Mata muito tímida. Mas por que se dá isso? Nós conseguimos, com o governo Rui, que não foi com o governo Jerônimo, nós conseguimos pavimentação de uma rua em Sauípe, Rua São João, em Sauípe, Rua do Derba, no Monte Líbano. Conseguimos também pavimentação de duas vias. Direitinho mesmo, acostamento, Pavimentação joga asfalto e joga um bacana. negócio por Não, cima? pavimentação boa. É a Condé que faz. Foi a Condé, Por isso que eu tenho que perguntar. mas Porque eu não sei como é Mata. Todo mundo disse que o rapaz já comprou tudo lá. a pavimentação, ele pediu autorização, na época a Condé pediu autorização. Ele não poderia negar, porque eram ruas, pra você ter ideia, uma Mata, a cidade que arrecada como arrecada, ainda tem rua que as pessoas estão na lama. Não era para existir mais. Não estamos falando de um município imenso que tem uma receita pequena. Muito pelo contrário, nós falamos de um município que arrecada quase 400 milhões e que tem 48 mil habitantes. E lá ainda entra dinheiro de turista, que é o melhor que tem. Que o cara tributa em outra cidade E e vai gastar lá. você sabe que de IPTU Mata arrecada muito. mais, quase. Ou a maior renda lá em IPTU? Prado Forte? Não é ISS de turismo, não? IPTU, IPTU Paulo. altíssimo. Altíssimo. Você chega em Prado E é recurso Forte. livre. em Por isso que é bom Baçaí. ser prefeito de Mata É e bom. não quer largar o osso no, nunca. no mês de janeiro é bom só. Mas será que dura até dezembro esse dinheiro? Rapaz, o caixa de mata é tão alto, era uma das coisas que eu brigava. Um dos primeiros embates foi esse. Nós tínhamos os universitários, na época recebiam R$70. Era um auxílio insignificante. Poxa, eu sei que morar em mata é você estudar, pegar ônibus, pagar passagens, alimentação, xerox, enfim, tudo que compõe você cursar uma faculdade. E R$70 ali em média para o aluno não dá para nada. Ó, ajuda na Xerox, que é uma beleza aí, viu? Mas é. Sim, Isso mas aí o cara ajuda. sai cedo, precisa se alimentar. Ah, é só... só Só 70. Por mês. Só 70. Mas dava o transporte também. Não. Ah, pelo amor de 70 e Deus. se vire. R$70. 70 era É, tudo. sem em média, ônibus. Pra é. incentivar, isso é Sem incentivo? Incentivo. Como é que a pessoa vai fazer a faculdade? Pois é, famílias carentes.
Foi uma das brigas que eu tive lá, um embate muito sério. Acho que foi o pior embate que eu tive, foi esse, porque na época nós devolvemos, acho que 700 mil, uma coisa dessa, da Câmara, para que o prefeito aumentasse esse auxílio. Vocês também eram inocentes. E né? mesmo assim... Você sabia que ele não ia devolver o dinheiro, nem ia fazer e devolver o dinheiro. Tinha que pegar e direcionar pro negócio. Né? Mas tinha que direcionar, a Câmara não tem autonomia Não tem para fazer autonomia. isso. Sim, Tem- mas Mas vai o projeto. fazia um evento para o universitário e Mas a gente achou capacitava e muito fazia. claro. Era. A Câmara também tem limitação. Para Sim, pagar, sim. não paga. Não dá para pagar. Todas Não dá pra essas transferir capacitações a gente fazia... Você não transfere receita. receita. Essas capacitações aqui era tudo... Você não Isso aí foi transfere tudo de receita. graça, a Câmara não pagava nada. Era tudo parceria. Entendeu? Então, aí nós conseguimos aumentar isso. O prefeito vetou, nós derrubamos o veto dele, promulgamos a lei, aumentou para R$400 esse auxílio, sabe? Pronto. Aí Sabe? hoje já é. Aí- Arrasou já- lá. Não, ele chegou agora, o prefeito chegou, Cortou? Cortou. Ah, quem fez? reduziu, criou Peraí, a quem restrição. fez foi Não, Marcelo. continua sem ônibus pros estudantes também? Continua a ser ônibus. Não tem ônibus para E como é universidade. que o jovem. Mata hoje, não tem Como é transporte que o público. jovem hoje que tá Como lá é? de mata e quer Mata estudar? não tem transporte público. Gente, Rapaz, é a China mesmo, né? Aí, Que parte da China? Não, é a China deixa mesmo, ele. porque... é, as zonas Deve ser- econômicas especiais funcionam. Aquela parte opressa aqui do povo É. mora, Mata não tem mostrar. muita coisa, muita coisa. A Agora- única coisa que me irritava, me deixava muito triste, até hoje me deixa muito triste, quando você vai ali em Baçaí, que é um paraíso, né? Delícia em Baçaí. Eu ainda questionei à época o prefeito lá do litoral, né? Não vou dizer o nome, que não cabe, sobre a questão das embarcações ali, né? Porque antigamente era bucólico você ir para Embaçaí, você pegar aquela embarcação ali, Sim. o cara tá ali na... Bucólico, olha que romântico. Sim, vou botar era ele. bucólico demais. Você pegar e ir, o cara tava com a... Como é que chama? Remo. Um remo. Com remo É. e ir até a praia. Hoje em dia não. Todas as embarcações têm motor. Você chega ali naquela ponte, é óleo puro. É, Eu digo, é horrível. gente, como é que Embaçaí, que vive de turismo, deixa isso? Eu num dia, eu tava num dos restaurantes ali de Embaçaí. Eu abordei o prefeito do litoral para poder dizer isso. Eu disse, não é possível que você não tá vendo isso. É um crime. Você vê um bocado de peixe morto ali por conta do óleo. Você tem crianças, você tem famílias, você tem todo um comércio que vive do turismo e a prefeitura permitindo. É. Por quê? Quem é o Você Borba sabe de por quê? Mato? Por quê? Diga. Eu não, cara. Ele lhe sufocou agora. Diga. Ah, meu chefe, olha só. Antes de encerrar, Por que ali? o nosso tempo aqui, infelizmente, estourou. Mas eu Sim. queria só que você falasse como é que vai ser essa Já eleição. tem uma hora. Se vocês de fato tá conversando com o Paulo Henrique, como é que tá o processo, como é que tá a oposição se organizando Paulo lá, Henrique. É. como é que tá a oposição se organizando lá Agora eu lembrei. para poder Eu tenho uma relação entrar muito boa nessa disputa. com a ex-prefeita, com Márcia. Tenho uma relação, Sim. sempre tive. Márcia me viu pequeno, né? Criança. Tenho uma relação com ela, adoro. Tenho uma relação fantástica. Não tinha uma relação boa com o Paulo, não tive uma relação boa na Câmara. Sim. Nunca tive uma relação boa com o Paulo na Eu Câmara. assisti Ele era vários ele vídeos era de embate oposição. de vocês É, dois. nós- Ele era mesmo? oposição, Era. você era a situação, Ele era tem cara de oposição. brigão, eu vi no terno aí, todo engravatado aí. Na verdade, assim, ele não conseguiu ter relação na Câmara. Ele não conseguiu ter. Ele não tinha. Ele brigou com todo Paulo mundo. é problemático? Ele Tinha era a relação única com oposição ninguém? da Câmara de verdade, Não, né? Ele não, assumiu o protagonismo de oposição. Mas então Não, não, ele não tem tem conversa. oposição, Então não. por isso não tem conversa, é isso? Não. Era muito questão de personalidade. Mesmo. Sim, mas daqui pra frente, pra construir pra Nos frente. aproximamos mais. Hoje eu converso com ele. Sim. A gente participa de eventos juntos, sabe? Eu não vi aqui. no Torço detalhe. muito que a gente tenha. É porque é sempre nos stories. Não tá no feed aí. No dia que ele for pro feed, eu coloquei a coisa. Aí a coisa ficou séria. É namorinha só, né? Não tem casamento. né? No Eu- PGP os namoro. dois estavam juntos. É. Na visita de Jerônimo Exato. lá na Cada campanha, um os tira dois uma estavam foto na hora juntos. do Nossa Jerônimo. relação melhorou muito, muito. Mandar até um abraço pra ele aqui, pra Ah, maravilha. Márcia. Oh, E Aí, pra tá vendo? todos, viu, Tá minha vendo? gente? Um abraço tá pra vendo, nossa- Ari? Fez as pra pazes. nossa Não tá oposição. brigando mais. Eu não sou mais. Eu não sou. Você quer eu unir não o sou, povo não. de todo jeito. Tá vendo que o povo tá unido, Ari? Você tá É. vendo que não tá? Eu tô dizendo. Você que É. disse que não tá unido. E hoje nós temos um histórico, assim, quando teve o rompimento, que o prefeito se anunciou sem sequer comunicar ninguém. A gente soube que o atual prefeito ia ser candidato pela rádio. Ele nunca chamou a gente e disse assim, você candidato não.
Mas a rádio não é o diário oficial dele? Exatamente. Ele Então, usa a rádio como... Então, assim, naquele momento que nós fomos para a oposição, não tinha muito o que... Tava chegando ali Sim. pessoas para a oposição que não tinham uma relação boa e tal e tal. Hoje nós temos um caminhar diferente, é isso que eu digo. Eu torço e acho que tem tudo para se unir. Nós temos nossos padrinhos políticos aqui Sim. em Salvador, governo, enfim, secretário e tal. Todo mundo do PT. Não, PT, PSD, MDB, que temos relação. Minha relação com o Paulo hoje é outra, nossa relação com o governo é outra. Nós temos hoje meios, sim, para Vocês têm a faca e o queijo na mão. Tem. E o povo só espera isso para Só ganhar. não vai cortar o dedo. Se eu for o candidato... Então vocês que eu estão se torço- organizando. Se eu for o candidato a prefeito, que eu torço que seja... A conversa é a mesma. Ai, A conversa é a como mesma. ele Isso aqui eu acho que me tá. credencia muito. A conversa então é a mesma. Vocês estão indo pra rua, cada um Sim, bota a cara, sim, quem tiver mais... Sim. E agora, qual é a pesquisa que vai valer? Pois é, aí tem chegando Qual é a pesquisa? Vocês já acertaram qual é o instituto de pesquisa? Acho que tá cedo isso hoje. Não, mas tem que acertar logo, Já tem amarrar que esse negócio acertar, para tem não que- acontecer o que Qual é o aconteceu de instituto novo. de pesquisa? Como Como é? A logo história a se pesquisa. repete. Márcia também quer dessa vez? Márcia também tá no páreo? Ainda vem de novo? Disse O a nome mim dela que- tá à disposição. Disse a mim que não, mas o nome dela sempre aparece muito bem, né? Sempre é uma via. O nome dela então tá à Mas, disposição. ou então e vai ela existir. apoiaria vocês dois? Olha, eu acho que hoje nós temos um cenário que a gente precisa de mulher na política, sabe? Se ela não vier como prefeito, eu acho que seria um excelente nome para a Câmara de Vereadores, sabe? Seria uma candidata fortíssima, Para poder assumir e fazer um trabalho na Câmara com de Vereadores. certeza, sem dúvida nenhuma. A gente precisa de mulher na política, isso é indiscutível, certeza. sabe? Pra fazer a cota do partido, né? Fazer a cota e cuidar do povo. Acho que a mulher tem uma sensibilidade muito bacana, que eu gosto. Eu acho que a mulher faz falta na política. Infelizmente, a cota, que foi algo criado acredito, com uma boa intenção, virou essa banalização de botar somente para cumprir. Perfeito. Então, eu sou contra. A mulher precisa ter um espaço na política, é fundamental. Pronto. De Maravilha, meus representatividade. amigos. É uma pena que nosso tempo estourou. Cerrou. Absurdo. Que pena. É. É muito ligeiro. É rápido, né? Passa é. muito rápido. Marcar para uma próxima, outra rodada aí. Obrigado. Já viu? vocês- Obrigado já quem tá vocês- nos convidados. assistindo, viu? Obrigado pela Suas atenção. considerações finais Pode aí. mandar um recado Bora, pro povo de recado, Mata de São manda um João. recado pro povo de Mata. Bora, diga, você ser prefeito, tá? Cheguei. Pré-candidato a prefeito, Eita. nós temos um trabalho, graças a Deus, que nos credencia de verdade, com transparência, acima de tudo, com oportunidade para o nosso povo, principalmente para os nossos jovens. E Mata precisa viver um novo momento, Mata precisa viver um ciclo de prosperidade, de repaginar a cidade. A cidade está estagnada e precisa mudar. Ninguém pode se perpetuar no poder, já são 20 anos e a gente precisa. E eu quero ter a oportunidade, claro, de ser o gestor de minha cidade, afinal de contas, eu sou matense, eu vivo em Mata todos os dias, né? Então, ser a dor e a delícia que é ser matense. Então, Olha. Maravilha, meu filho. Por aqui ficamos. É bucólico e a dor é a beleza e muito Tchau, meu ótimo. povo. Tchau, tchau, meu povo. Até a próxima. obrigado, minha Valeu, gente. valeu, Fique com tchau, Deus, tchau. viu?